Nessa semana nós lemos a Parashá Ki Tisa. O primeiro assunto aqui trazido na nossa Parashá é sobre a contagem do povo judeu. O povo judeu estava no deserto e Moshe Rabbeinu ele fez uma contagem do povo. Deus ele orientou que a contagem não podia ser feita de maneira direta, ela tem que ser de maneira indireta. Então foi feito através da doação do Mahatzita Shekel, uma moeda de meio shekel. Shekel é uma medida de peso, então era uma moeda com meio shekel de prata. E depois era feita a contagem de o total de quantas moedas tem para saber indiretamente quantas pessoas tem dentro do povo judeu. Outro assunto aqui que tem na nossa Parashá é, infelizmente, o terrível bezerro de ouro que foi construído, um grande erro que o povo judeu fez e que terminou de maneira trágica com morte de milhares de pessoas dentro do povo judeu, quase extermínio do povo judeu. Se não fosse a intervenção de Moshe, se não fossem as rezas de Moshe, realmente o povo judeu teria sido exterminado. Então, duas perguntas surgem. A primeira pergunta sobre a proximidade entre os dois assuntos. O que tem que ver a contagem do povo judeu com o bezerro de ouro? E uma segunda pergunta, por que não foi contado com um shekel de prata? Por que tem que ser meio shekel? Faz a contagem de quanto dinheiro tem, depois ela tem que multiplicar para saber quantas pessoas tem. Por que já não fez direto? Cada pessoa doa um shekel, vê quantos kalim tem e a gente já sabe quantas pessoas já vão ter dentro do povo judeu. Então, por que precisava justamente o meio shekel? O que era feito com esse meio shekel? Uma parte desse meio shekel, dessa prata, era usada para fazer os korbanot, para fazer o serviço diário, para comprar tudo o que precisava para os serviços coletivos, e dessa maneira todo o povo vai participar aqui de todos os sacrifícios que eram feitos diariamente. E fora isso também era doado essa prata para a construção das bases do Mishkan. O Mishkan ele era feito com madeiras apoiadas sobre sapatas de prata, chamado Adanim. Esses Adanim de prata foram feitos justamente com essa doação de Mahatzita Shekel. Por que justamente essa prata foi usada para os Adanim? Olha só que interessante, as bases do povo judeu, da mesma forma que as bases do Mishkan eram essas sapatas de prata, as bases do povo judeu são a Emuná. Isso que segura o povo judeu, isso que constrói o povo, a nossa confiança em Hashem, a gente saber que tudo que Hashem faz é bom, é perfeito, mesmo quando está difícil entender, estamos no meio de uma dificuldade, estamos no meio de uma situação, um sofrimento, calma, Emuná tem que saber que Hashem controla tudo. E agora dá para entender um pouco melhor porque o Mahatzita Shekel, porque meio shekel. Um dos fundamentos da Emuná é sempre saber que a gente está vendo uma parte da história, nunca a gente está vendo a história completa. O único que tem a visão completa de passado, presente e futuro é o Criador do mundo. A gente está sempre no meio da história, é o que os nossos sábios chamam da síndrome do buraco da fechadura. A gente está olhando sempre os acontecimentos através do buraquinho lá da fechadura e a gente não está entendendo o que está acontecendo. Óbvio, você está vendo só um pedaço da história. A gente não estava quando Deus criou o mundo, a gente não vai estar depois que a gente for embora do mundo, a gente não vai saber a continuação das coisas. A gente está num período limitado e mesmo assim a gente já questiona Deus, a gente quer entender tudo. Por que essa pessoa ruim, ela está acontecendo coisas boas? Por que essa pessoa boa está passando por sofrimentos? É a grande pergunta que toda a humanidade tem, esse questionamento do porquê acontecem coisas que vão aparentemente contra a nossa lógica. Da onde vem essa pergunta? Justamente da gente não entender que eu estou sempre vendo o quadro incompleto e o único que tem a visão completa, que ele sabe o que é o melhor para cada um, é o Criador do mundo, que é ilimitado. Então vem o Mahatzita Shekel para lembrar para a gente que se você tiver emuná e se você confiar em Deus, você vai viver de forma muito mais tranquila e você não vai tropeçar em muitos erros que são causados justamente pela falta de emuná. Por exemplo, na nossa Parashá aparece
o terrível pecado do bezerro de ouro. Está escrito no Midrash que veio aqui o Machatzita Shekel e ele veio consertar o erro do bezerro de ouro que foi feito no meio do dia. O que quer dizer isso? O bezerro de ouro, ele aconteceu por algumas horas, teve aqui uma falha de comunicação, Moshe Rabbeinu falou, vou ficar 40 dias. Ele, na cabeça dele estava claro que são 40 dias completos, eles já estavam no meio de um dia, então aquele dia na cabeça de Moshe era óbvio que não estava na conta dos 40 dias, mas para o povo, eles ligaram o cronômetro naquele momento que Deus falou, que Moshe falou, 40 dias, e agora o que aconteceu? Quando no cronômetro do povo judeu chegou 40 dias, no cronômetro de Moshe não chegou ainda, quer dizer, estamos falando da diferença de meio-dia. Esse meio-dia foi que causou todo o bezerro de ouro, o povo entrou em pânico, cadê Moshe? Ele está demorando, já tinha que ter descido. Em poucas horas foi suficiente para eles entrarem em pânico total e acabarem fazendo o bezerro de ouro, que teve consequências trágicas para todo o povo judeu. Então, se eles tivessem a paciência, se eles tivessem a emuná, vem o Machatzita Shekel para consertar o erro do bezerro de ouro que foi feito no meio do dia. O Machatzita Shekel significa calma, seja ponderado, confia em Deus, saiba que você está vendo uma parte da história. Se você confia em Deus, vai dar tudo certo. Se o povo tivesse um pouco de paciência, um pouco mais de emuná, espera, em algumas horas Moshe vai descer com as tábuas que ele trouxe lá do alto do Har Sinai, que Deus entregou para ele, a história terminaria com um final feliz. Baruch Hashem, ia ter dado tudo certo. E infelizmente, pela falta de emuná, aconteceu uma tragédia. Então, se a gente tivesse emuná, se a gente souber que tudo que Deus faz é bondade e nós temos uma visão limitada, a gente vai viver muito mais tranquilo, a gente vai viver muito mais feliz, mesmo quando eu estou num momento difícil, mesmo que eu estou passando por um sofrimento, calma, Deus ele sabe tudo, ele sabe o que é o melhor, ele está fazendo o melhor para a gente. Teve uma vez uma mãe, ela estava lá fazendo um bordado, e ela tinha um filho que era um pouco agitado, que queria entender tudo, ele gostava muito de ciência, ele achava que ele podia explicar tudo e queria entender tudo, e ele vê a mãe, está fazendo alguma coisa, e está uma bagunça, ela usa linhas um pouco mais claras, um pouco mais escuras, mãe, o que você está fazendo, que bagunça, você está misturando tudo, e a mãe falava, filho, vai brincar lá fora, me deixa eu trabalhar aqui, quando estiver pronto o meu trabalho, você vai sentar no meu colo, e você vai ver o que eu estou fazendo, você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Então, assim realmente aconteceu, o menino foi brincar lá fora, quando ele volta, ele senta no colo da mãe, e uau, eles olham lá, aquele desenho que a mãe tinha feito no bordado, um desenho maravilhoso, combinando, era um barco e tinha as águas, e tudo combinando as linhas claras com as linhas escuras, um desenho maravilhoso, e a mãe fala para o filho, filho, você não sabia, você não tinha entendido aqui? Quando eu falei para você que eu estava fazendo alguma coisa, você não entendeu que eu tinha um desenho pré-determinado e eu estava seguindo esse desenho? Então, aqui também, você pode ver agora, está tudo pronto, maravilhoso. A mesma coisa vai acontecer. A gente olha Deus trabalhando, parece que às vezes ele usa linhas claras, às vezes linhas escuras, e a gente não consegue entender, Deus, o que você está fazendo? E Deus fala, vai fazer a tua parte, vai fazer as tuas coisas no mundo, e fica tranquilo, um dia você vai sentar no meu colo e você vai ver como a tua vida está ficando maravilhosa. Se a gente tiver emuná, se a gente tiver calma, se a gente tiver paciência, a gente vai enxergar a mão de Hashem. Tem coisas que a gente vai enxergar em um dia, tem coisas que podem levar anos, tem coisas que a gente vai entender depois dos 120 anos. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, Deus está seguindo um plano e a nossa vida está ficando maravilhosa. Shabbat Shalom.